Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que o Papa Francisco, já no mês de dezembro, publicou uma exortação apostólica chamada Patris Corde, que significa com coração de pai, comentando a vida de São José e querendo nos apresentar São José também como modelo de paternidade, numa etapa em que parece que o pai está evaporando, que talvez as pressões do trabalho não lhe deixam muito tempo para conviver com os próprios filhos. Também a legislação às vezes vai desbotando a figura paterna. Em alguns lugares o nome pai foi substituído nos documentos oficiais como genitor A, genitor B. E, claro, pode resultar às vezes confortável deixar toda a responsabilidade do próprio filho para uma outra pessoa, para a mãe, normalmente, que vai cuidar, que vai ter que dar todas as atenções necessárias. No entanto, a figura paterna é de fundamental importância para o crescimento do filho na sabedoria, na compreensão deste mundo, de toda a realidade, na capacidade de tomar decisões, na liberdade para, inclusive, deixar a casa, um ninho onde a mãe o acolhe para poder embarcar, digamos assim, numa viagem dentro deste grande mundo no qual somos chamados todos a viver. Eu gostaria de recordar algumas passagens deste documento do Papa, justamente no dia em que festejamos São José. Então, o motivo pelo qual o Papa escreveu esta carta foi 150 anos de quando São José foi proclamado padroeiro universal da Igreja. Em primeiro lugar, ele fala: José é o pai amado, porque com coração de pai, assim José amou Jesus, que é designado nos todos os evangelhos. O Jesus é o filho de José. Depois ele chama José de pai na ternura, porque dia após dia José via Jesus crescer com sabedoria, com estatura e graça diante de Deus e dos homens. Como o Senhor fez com Israel, assim São José ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Era para ele como o pai que levanta o filho contra o seu rosto, ou inclinava-se até ele para dar-lhe de comer. Jesus viu a ternura de Deus em José. Tanto é verdade que ele dirá: como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Em terceiro lugar, o Papa fala de José como pai na obediência, porque é claro que através de Maria e de José, Deus revelou o desígnio por meio de sonhos. Quando Jesus sentiu uma grande angústia com a gravidez incompreensível no primeiro momento da Virgem Maria, não quis difamá-la. No primeiro sonho, o anjo ajuda-o a resolver o seu grave drama. Não tenhas medo de receber Maria em tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e o nome dele será Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. A sua resposta foi imediata. Despertando do sono, José fez como o anjo lhe havia ordenado. Uma obediência ao desígnio misterioso do Pai, semelhante à obediência da Virgem Maria, que será também a obediência de Jesus ao desígnio do Pai. E depois o Papa chama São José de pai no acolhimento. José acolhe Maria, José apresenta-se como figura de homem que respeita sua mulher, dedicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, mesmo não sabendo exatamente tudo como tinha acontecido da sua gravidez, etc., se decide pela honra, pela dignidade, pela vida de Maria. E depois ainda o Papa fala de José como
pai com coragem criativa. Por exemplo, quando chegaram até Belém, e Maria estava para dar à luz, e não conseguiram nenhuma pousada, nenhuma casa de parentes que pudessem acolhê-los, ele inventou, teve criatividade para resolver o problema. Talvez não foi uma grande coisa, mas ele arranjou um estábulo e, claro, deve tê-lo preparado de forma tal que pudesse ser o lugar mais acolhedor para o Filho de Deus que estava para vir ao mundo. Em suma, Deus encontra sempre a forma de realizar o seu plano de amor, mesmo quando muitas forças parecem contrárias, como Herodes, como a dificuldade para conseguir um lugar por causa dos nãos que receberam quando batiam a porta de amigos, parentes ou pousadas para falar da necessidade de ter um lugar para a Virgem que estava para dar à luz. Em seguida, o Papa Francisco chama São José de pai trabalhador. Um aspecto que caracteriza São José justamente é o trabalho. São José era carpinteiro, trabalhava honestamente para garantir o sustento de sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão como fruto do próprio trabalho. Por final, o Papa Francisco chama São José como pai na sombra, recordando de um romance belíssimo de um polonês chamado Dobrazinski, intitulado A Sombra do Pai. Também apresenta a figura de José como se fosse a sombra aqui na terra do Pai Celeste, que o guarda, que o protege, que segue seus passos sem nunca se afastar. E assim, com atenção, com carinho, vai acolhendo, orientando e protegendo o menino Jesus, introduzindo-o dentro da vida da grande aliança com Deus. Ser pai, caros irmãos e irmãs, ainda nos recorda o Papa Francisco, significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade inteira. Não segurá-lo, não prendê-lo, não subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade inclusive para partir de casa, para ser um missionário, quem sabe, ou para desenvolver, seguir a vocação que Deus lhe dá segundo o desígnio que é do Pai. E quando a grande tradição da Igreja chama São José de Castíssimo, quer dizer que é o contrário da posse. Amar castamente significa amar sem possuir. E então, exatamente a castidade é esta maneira de não querer dominar, controlar nem a Virgem Maria e nem o próprio Filho Jesus. A felicidade de José está totalmente no fato de doar-se. Se doa à Virgem Maria como esposo, se doa a Jesus como Pai, se doa de acordo com o desígnio do Pai, sem nunca perder a confiança. O seu silêncio não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. José, o homem prático, que não fica fazendo discursos, mas sempre é operativo para enfrentar problemas e encontrar as soluções adequadas. O mundo precisa de paz, nos fala o Papa Francisco. Rejeita os dominadores, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. Rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, força com destruição. Porque todos na condição de José nos encontramos e todos podemos ir conquistando estas características que o Papa Francisco recordou
de viver a nossa paternidade. Também as pessoas consagradas podem viver, sim, uma paternidade espiritual. Viver a nossa paternidade como amor ao bem, à vocação, ao destino, ao desígnio que o Pai tem sobre a pessoa que nos é confiada. Mas eu quero terminar ainda repetindo a oração que o Papa Francisco colocou como término de sua carta apostólica, quando diz assim: Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Viva São José!